Gente, bom dia. É um prazer estar aqui mais uma vez, retornando à FUNESA, e nesse mês tão especial que é o Outubro Rosa, e sentada na mesa com essa mulher, né, que desde a minha vida acadêmica, que também não tem muito tempo assim, eu já acompanhava, já conheci um pouco da história que ela já contou aqui, e da minha vida eu passei 10 anos como professora também, falando sobre saúde da mulher, falando sobre o câncer, falando sobre gestação. E hoje, enquanto RT do Estado, né, eu sou a referência técnica da saúde da mulher lá no Estado, tanto da parte sexual, reprodutiva, dos cânceres, a gente se divide mais ou menos, né, no pessoal da especializada, que fica com os hospitais. Eu fico basicamente com o pessoal da atenção primária, toda a organização da atenção primária em relação à saúde da mulher. E mais uma vez, né, outubro chega e pode parecer repetitivo para muitas e muitos. Falar sobre câncer de novo porque hoje o câncer de mama, ele é o que mais mata as mulheres no Brasil. Ele está ali, né, andando bem junto com as violências, os acidentes, feminicídios, mas ainda ele lidera o ranking de óbitos de mulheres. O câncer de colo de útero, ele está aí no seu 3º lugar, mas se a gente for parar para pensar, todos eles são preveníveis. Todos eles são passíveis de diagnóstico precoce, né? Todos eles são passíveis de rastreamento. E muito do que Sheila falou aqui também, quando a gente dá uma olhada no nosso panorama geral, não tem mais essa história de minha mãe teve, minha avó teve. Porque a gente sabe, né? Os livros trazem, os estudos trazem quais são os fatores de risco. Mas a gente tem mulheres cada vez mais jovens com câncer, seja ele de mama, seja ele de colo uterino. E sem história na família, e descobrindo por acaso, né? Eu sempre venho falando, e eu já disse a uma amiga minha, ela é enfermeira também, eu sempre falo de você nas minhas palestras. Ela é enfermeira e ela descobriu um câncer com 25 anos, um câncer de mama maligno. Então, sem história familiar, sem obesidade, sem outros fatores de risco. Então, mais uma vez, a gente retorna a outubro, e falando disso o ano todo, né? Outubro é mais um mês de alusão, como várias outras doenças também. Mas a gente precisa falar do ano todo. A gente tem perdido mulheres todos os dias, né? Por questões preveníveis, por uma rede que hoje está bem mais organizada do que antigamente, que a gente tinha altos índices de óbitos, mas a gente não tinha muita organização de rede. Então, hoje é necessário estar aqui, né? Mais uma vez, até para lembrar. Eu sempre falo, principalmente... A gente está aqui com o pessoal da FUNESA, mas lá na secretaria eu sempre olho para a colega e falo, tem quanto tempo que você fez seu exame de lâmina? E às vezes a colega do lado fez, tem 5 anos. E sua mamografia? Não, tem uns 6 anos, por aí. Colega, você trabalha com isso, mas assim, a gente muitas vezes está ali para cuidar do outro, ou está na nossa rotina de trabalho e se esquece. E são momentos como esse que faz a gente repensar, o que é que eu tenho feito por mim? Né? Cadê minha autorresponsabilidade sobre minha saúde? O que é que eu tenho feito? Eu sempre falo que o futuro a gente colhe. Seja ele bom, seja ele ruim. Só que tem coisas em relação ao câncer que a gente não escolhe. Né? Às vezes ele aparece, e eu repito o que Sheila falou. Muitas vezes a gente passa, que é para aprender alguma coisa. Tá? Então, eu espero que esse bate-papo seja bem esclarecedor para vocês. Enquanto Secretaria do Estado, né, representando o secretário, meu diretor Luan da Atenção Primária, eu espero que momentos como esse se repitam, a gente está à disposição para qualquer dúvida. Enfim, é isso. Bom, então vamos às perguntas. No formulário que foi enviado para vocês, o primeiro questionamento era: qual a sua maior dúvida ou o que você gostaria de ouvir sobre câncer de mama? Então, o primeiro questionamento, quais os principais sintomas? E também, de forma precoce, ele pode vir com que idade? Aí passo a fala agora para vocês. Então, vamos lá. Hoje, avaliando dados epidemiológicos, como eu fiz a fala inicial, hoje não tem mais idade, gente. A gente sabe que fatores de risco são comuns para várias doenças, né? Obesidade, álcool, drogas, sedentarismo, enfim. Mas quando a gente pega, por exemplo, de um público, existem alguns fatores de risco
que às vezes eles existem na vida da pessoa e às vezes a doença aparece independente deles, como a gente falou. Mas para o câncer de mama, estudos ainda trazem que a história familiar, principalmente parentes de primeiro grau, né, mãe, irmã, eleva o risco dessa mulher de ter um câncer de mama. Eu sempre falo, só por ser mulher, a gente tem um risco muito mais aumentado. A gente tem hormônios envolvidos, principalmente que é o estrogênio, ele muitas vezes está relacionado a alguns cânceres de mama, né? São alguns hormônios que muitas vezes alimentam determinados tipos de câncer de mama. Em relação ao câncer de colo de útero, basicamente dos nossos hábitos, né? Relações sexuais desprotegidas, a gente tem altos índices atualmente de sífilis e HIV em mulheres que passaram anos casadas com um parceiro só e acham que nunca vão ter um câncer de útero. E o principal fator de risco é esse. Múltiplos parceiros, a não proteção, né, com métodos contraceptivos de barreira, que são os preservativos, enfim. E sim, os médicos eles falam, quanto mais nova, a chance de cura é maior. Então, eles querem que a gente descubra cedo, porque dá resultado, entendeu? A gente consegue sobreviver e ter uma vida normal quando a gente é diagnosticado com câncer de mama cedo. Então, é isso. Acho que ela perguntou quais são os sintomas, não foi isso? Não. Foi, os principais sintomas, a questão do nódulo, né? Quando você faz o autoexame, a questão do nódulo. A pele coceira demais no peito, né? Aquela coceira insistente. Bico introvertido, que você não teve nada, não bateu em lugar nenhum, e de repente o biquinho do peito apareceu para dentro. Bico introvertido. A pele com aspecto de casca de laranja. Vermelhidão. Né? E outra coisa importante, né, que a mama da gente, a gente costuma fazer o exame só aqui. Tem que fazer na axila também. Né? Existe uma diferença de nódulo e íngua. Eu acho que todos aqui já tiveram íngua, já? Então, a íngua, quando você toca, ela sai do lugar, né? Ela pula. E o nódulo, ele é duro, ele é fixo. O que eu tive, ele parecia a ponta de um caroço de arroz, sabe? Bem duro. E o meu não. O que eu tive, meu coração, né? O que eu tive, ele era bem pontudozinho. Então, existe essa diferença do nódulo para a íngua. E outra coisa para complementar, gente, muitos nódulos, né, em relação ao câncer mesmo, às vezes eles são quase que impalpáveis, né? A gente fala muito do autoexame, do toque, mas eu já tive mulheres que tinham tanto medo de ter o câncer que todos os dias elas se palpavam, apertavam, vinha com mama sangrando, mas eram mamas traumatizadas de tanto apertar. E ela me dizia, eu tenho medo de ter o câncer. Até porque outro sintoma é o líquido que sai da mama sem ser leite. Né? Então, não precisa apertar para sair o líquido, ele já sai naturalmente quando um câncer. Isso. E assim, como eu estava falando, tem casos que são nódulos quase que impalpáveis, né? Muito pequenos mesmo. Então, hoje, você passar por um profissional de saúde, aproveita o dia que você faz o histopatológico, faz o exame clínico das mamas que é feito por um profissional de saúde, com a técnica correta, né? Ele já tem uma palpação, uma sensibilidade melhor, e ainda assim, o acompanhamento, né, com alguns exames de ultrassonografia, porque em muitos casos também o câncer ele é uma doença muito silenciosa, né? Às vezes a gente tem alguns sinais, mas muitas vezes ele é silencioso. Né? Então, por isso que a gente precisa trabalhar com prevenção, com regularidade de consultas e exames de preventivo. Raio-X, mamografia, né? Falar, mamografia causa câncer? Não causa câncer de mama. Inclusive, nós tivemos uma palestra essa semana com a doutora Paula Saba, ela disse que nem é necessário usar o colete para fazer mamografia, porque o colete ele acaba atrapalhando o resultado do exame. Entendeu? Porque você bota aquele colete e como é que você vai entrar na máquina com aquele negócio no seu pescoço? Então, essa é completamente uma notícia fake. Desodorante, o que você falou aí também, a depilação e a mamografia também é fake. Isso mesmo. Não é isso? É isso mesmo. Eu fiz a mastectomia, eu acho que eu até não falei para vocês, eu fiz a mastectomia total e a reconstrução das duas mamas no hospital universitário. Veja, é lei. Hoje, a mulher já faz a mastectomia e já sai reconstruída a mama. E a outra também, porque eles fazem a assimetria. Já é lei fazer a assimetria, a reconstrução e a assimetria.
Então, o Hospital Universitário, o Hospital Cirurgia já está habilitado e o Hospital João Alves também, não é isso? Já estão habilitados a fazer a reconstrução das mamas. Desde 2013, né? Essa lei, ela existe. Isso. Muitas mulheres não conhecem. Exato. Né? E a gente sabe que a própria mastectomia, seja a quadrantectomia, que é uma retirada de uma pequena parte da mama, ou a mama completa, ela muda não só a parte física, mas toda a autoestima da mulher. Né? Então, é um avanço. E que a gente precisa divulgar essa lei. Além da perda da mama inteira, né, porque tira o que está dentro, a pele fica. Não é? Então, tem mulheres que dá necrose. Eu mesma necrosou o meu biquinho do meu peito. Então, eu passei muito tempo dizendo que eu tinha um peito cego. Um tinha um biquinho e o outro não tinha nada. Né? Parecia isso aqui meu. Tá? E aí, eu consegui fazer uma micropigmentação. Por conta desse trabalho meu, conversando com as pessoas, e tinha uma pessoa na plateia que disse, eu vou realizar o seu sonho. E fez a micropigmentação em mim de graça. Eu acho que foi 2018, 2019, mais ou menos, não sei, enfim, 2020, por aí. E aí, hoje, eu já coloquei, né, para a deputada Yandra, né, como um projeto de lei para fazer também a reconstrução do mamilo e do bico do peito através da micropigmentação. E aí a gente colocou também da sobrancelha. Por quê? Quando eu fiquei careca, eu não tive problema nenhum com a queda do meu cabelo. Eu me dei muito bem com a queda do cabelo. Mas com a queda da sobrancelha, eu fiquei arrasada. Porque é ela que modela o rosto da gente. Então, eu fiquei parecendo um mamão de verdade. Uma cara dizia que eu tinha cara de mamão. Então, mas aí tem como fazer aquela rena, né? Mas aí você está com a autoestima tão lá embaixo, que você nem lembra dessas coisas. Então, sendo lei, vai ser também a obrigação, né? E a pessoa é um direito dela, além de fazer a reconstrução, a micropigmentação do biquinho do peito, do mamilo, fazer a da sobrancelha também. Então, isso vai ser lá na frente, mas já está sendo tramitado. Gente, eu não sei se vocês já perceberam, antes a gente tinha campanhas do Muito Se Toque, né? E atualmente campanhas Se Observe, Se Conheça, Conheça Seu Corpo. O autoexame, que é o exame feito pela própria mulher, ele pode ser feito uma vez ao mês, mas é com o objetivo da mulher se conhecer, de parar alguns minutos, de se olhar no espelho, de olhar o aspecto da sua pele, né? De palpar a sua mama. Só que a gente começou a perceber, e algumas evidências trazem isso, que muitas vezes a mulher estava tão focada na técnica como ela ia fazer o autoexame, que ela não prestava atenção no que ela estava topando, na mama que ela estava topando, na consistência da mama dela. Então, hoje a gente fala muito em se conheça, tá? Mas não deixa de ser um autoexame também. Então, a gente fala muito. Eu sempre oriento, né? Principalmente eu estava até pouco tempo na atenção básica, até pouco tempo na graduação ensinando, e eu sempre oriento que o melhor momento assim, é quando a gente tem calma, pega um horário do banho, né? Que você aproveita, passa o sabonete no corpo, que sua mão vai deslizar, tira um tempo ali para você se concentrar na sua mama, não na técnica realizada, mas na sua palpação, o que você está sentindo nos seus dedos. Então, de maneira geral, a gente tem nossa mama, né? A gente vai observar em alguns sinais e sintomas que Sheila já falou, em relação ao aspecto de pele. Já tive mulheres que disseram, mas o meu mamilo é para dentro, né? Tem gente que não tem o mamilo, tem gente que tem o mamilo para fora, e tem gente que tem o mamilo para dentro. Chegou para mim, eu tenho câncer. Peraí, calma. Você já tinha o mamilo desde que você nasceu? Já. Então não é câncer, né? É a estrutura normal do seu mamilo. Mas se o mamilo era para fora, a gente sempre fala na observação, de olhar e ver a mama. O mamilo sempre era para fora, está começando a entrar, tem alguma coisa ali fazendo a retração desse mamilo. Aspecto de pele. Tem vermelhidão? Veja, existe um processo chamado mastite, que é uma inflamação da mama que ele pode acontecer independente se a mulher é puérpera, que acabou de parir, está amamentando, ou mulher em qualquer sua fase de vida. Esse processo de inflamação da mama ele pode acontecer, mas ele não pode ser menosprezado, né? Se existe uma inflamação ali, tem alguma causa que deve ser observada, você tem que buscar auxílio médico para avaliação. Em relação à secreção, também já foi falado, né? Aquelas secreções que saem sozinhas, chamam mais atenção, né? Ter muito cuidado
com o exemplo que eu falei de pacientes que apertam a mama para ver se sai alguma secreção, porque isso machuca, a mama ela é muito sensível, né? Então, vai tomar banho, passa o sabonete, a gente orienta que palpe sua mama, não só a mama em si, mas comece pelo mamilo, pega nele, vê qual é a estrutura dele, sente se ele é mais macio. Nessa parte que é a região da auréola, vai passando o dedo com calma, você vai estar com sabonete, vai passando o dedo com calma, tentando sentir. Tem muita gente que fala, mas eu sinto, eu tenho nódulo. Tem mulheres que já têm nódulos benignos, fibroadenomas, que é uma outra classificação de alguns nódulos, e que eles precisam ser acompanhados, não tem relação com câncer, né? Mas às vezes eles podem mascarar um outro câncer que apareça ali. Quando você já conhece, eu tenho um nódulo, eu palpo, eu sinto ele aqui, mas você já sabe que ele está ali, você já fez uma ultrassonografia, já viu que ele é benigno, mas aí aparece um outro. Bom, eu sempre palpei, eu tinha um aqui, e agora eu descobri um outro do outro lado, eu preciso saber o que é ele, né? Então, vai passando a mão por toda a mama, vai deslizando com calma. Se precisar repetir, repete de novo. A gente tem toda uma cadeia que a gente fala, né, que pode ser acometida, que é toda essa parte muscular, né, do peitoral, até embaixo aqui da clavícula, a gente vem palpando, não só da mama, vai subindo para o peitoral, vai passando a mão bem devagar, sente se tem algum nódulo, algum carocinho, né? Algumas coisas específicas talvez vocês não consigam perceber. Alguns são fáceis, outros não. Achou um nódulo, vê se ele é durinho, se ele fica no local, se ele se mexe enquanto você pega. Chega até o ossinho da clavícula, que é esse osso que a gente tem no pescoço, palpa embaixo dele, devagar, por cima. E depois a gente tem toda essa cadeia chegando até a axila também. Vai palpando toda essa região de musculatura, com calma. Chega na axila, palpa toda a região da axila. Tem gente que já tem, né, algumas ínguas em qualquer processo inflamatório, às vezes até uma dor de garganta, inflamação de garganta, a gente faz íngua, né, na região axilar, mas acompanha. Eu sempre oriento para fazer a mãozinha assim, engarra, pega aqui embaixo. Vocês podem até sentir, colocar a mão aí na axila de vocês, vocês conseguem ver que tem uma curvatura a partir da frente, que é músculo, né, e a gente consegue palpar bem atrás dele. Então, dá para fazer isso uma vez por mês. Achou alguma coisa diferente, busca um serviço médico. Lógico que na consulta, né, com médico ou enfermeiro, vai ser feita uma técnica muito mais cautelosa, né, de fato. E é preciso também que vocês acompanhem, por exemplo, tem mulheres que não menstruam. Mulheres que menstruam, aquelas que menstruam, tenta não fazer no período menstrual, a gente já tem uma mama mais dolorida, né? As glândulas elas podem estar aumentadas. Mulheres que amamentam, termina sendo um pouco mais difícil, né? Por causa da coleção de leite, aqueles leites empedrados que chama. Pode se tornar um processo mais difícil, mas é possível também diagnosticar o câncer de mama durante o processo de amamentação. Aquelas mulheres que não menstruam mais, né, são menopausadas, elas podem também acompanhar a sua mama. Escolhe um dia no mês. Geralmente a menopausada, às vezes, ela sente alguns sintomas de TPM, ainda mesmo não menstruando, sabe mais ou menos quando era o seu período, né, porque se conhece seu corpo, então escolhe um dia no mês para estar fazendo. E aí, né, segue no seu rastreamento, exame citopatológico uma vez ao ano. Eu sempre digo uma vez ao ano, e quando vier a pergunta eu digo de novo, uma vez ao ano. E a mamografia aí, ou ultrassonografia, depende da idade, tá? Só assim, em relação, como eu estou representando o Estado, a gente já tem uma lei, né, que é uma lei nacional que ele prevê, antes ela previa a mamografia em mulheres, né, a partir dos 40 anos, depois surgiu uma lei, acho que 2013 também, que colocava mamografia para todas as mulheres em qualquer idade, só que aí ela caiu por terra, né, porque existe a questão da conformação da mama, mamas mais jovens tem um diagnóstico um pouco mais dificultado em mamografias, então o ideal é a ultrassonografia antes dos 40 anos. Eu lembrei de uma coisinha. Tem alguns municípios que ainda seguem pelo SUS a mamografia aos 50 anos, tá? Mas isso não impede de que seja solicitada, porque já é lei nacional após os 40. Viu? Assim como o câncer de mama, o colo uterino também ele é uma doença muito silenciosa, né? Por isso que, mais uma vez, a gente trabalha com prevenção. E qual a melhor forma de prevenir?
Primeira coisa, excetuando, tirando os fatores de risco, né? Que são múltiplos parceiros, a não utilização de preservativos, enfim. De maneira geral, gente, a gente tem alguns sinais de alerta, que são sinais de alerta, porque nem tudo que a gente sente é câncer, tá? Tem alguns sinais como sangramento pós-relação sexual, que é o sangramento pós-coito. Ele é um sinal de alerta. Ele pode ser várias coisas. Ele pode ser um pólipo no colo. Né? O pólipo é como se fosse uma massa do próprio tecido do útero, que ele sangra. Pode ser alguma inflamação. A gente tem várias infecções sexualmente transmissíveis que eles fazem uma bagunça no colo. Né? Eles fazem algumas lesões e sangra após a relação sexual. Mas também pode ser câncer. Então, o ideal é que, de fato, tenha a prevenção, faça o exame de lâmina para excetuar, né, aí essa dúvida, se é ou não é. Um maior fator de risco que eu sempre falo é o HPV. O HPV ele é um vírus que ele é pego na relação sexual, né? Ele é pego também no compartilhamento de objetos sexuais. A gente pega HPV de maneira geral em qualquer lugar, né? Eu acho que todo mundo aqui já teve contato com HPV na vida. A gente pega em copo de restaurante, a gente pega, enfim. Mas aquele que causa o câncer de colo uterino, né, em sua maior chance, são pegos nas relações sexuais. E o HPV, ele muitas vezes não causa nada. Ele causa uma manchinha branca no colo, ele não causa ferida. Sempre falo assim, a gente tem muito cuidado também enquanto profissional de saúde, porque às vezes se eu falar para vocês, eu tenho uma ferida no meu colo. Uma ferida para ela pode ser isso aqui, uma ferida para ela pode ser um câncer aqui, eu já preciso me jogar da ponta, que eu já ouvi isso também. Então, a gente precisa ter muito cuidado nessa comunicação, porque nem toda ferida é câncer, né? Tem feridas que são infecções sexualmente transmissíveis e são tratadas. Mas o HPV, ele causa manchas que nem sempre têm sintoma. Em mulheres mais jovens, o HPV, ele tende a desaparecer em 1 ano. Então, basicamente, hoje o Ministério da Saúde traz, a cada 2 exames que você faz, né, anuais negativos, você faz daqui a 3 anos. Gente, em 1 ano, em 365 dias, acontece tanta coisa. Imagine 3 anos. Imagine 3 anos. Exato. E isso, assim, não impede de se ter um câncer de intervalo, né? Às vezes a mulher, ela faz os seus exames regulares, faz sua mamografia a cada 2 anos, seu exame de lâmina a cada ano, e ela tem ali um câncer no meio do caminho. Acontece. Então, em mulheres mais jovens, o HPV, que ela entrou em contato na relação sexual, não causa sintomas, ele está ali, causa uma manchinha ou outra, e ele tende a desaparecer. Mas a partir da comunicação que é feita para essa mulher, você está com HPV, e ela não exclui, né, aqueles múltiplos parceiros, não continua a utilizar o método de barreira, que é a camisinha, ela fica entrando em contato com HPV. Né? E muitas vezes esse HPV ele não regride, ele não some. Que em mulheres mais velhas, a tendência é que ele evolua, que ele cause uma modificação nas células do útero. Então, ele termina sendo o principal fator de risco, que muitas vezes são sem sintomas. Tá? Mas, assim, de maneira geral, além do sangramento pós-coito, tem algumas secreções vaginais que têm mau cheiro, que pode ser uma bactéria, mas também pode ser um câncer. Então, é muito relativo, né? Assim, nem sempre você vai ter sintomas tão característicos de eu tenho câncer. Não. Na verdade, gente, o que é o câncer? É uma célula que era normal, né, que por algum motivo, ou por um fator de risco que entrou ali, como o HPV, ou por uma questão genética, ele vai ali, muda a sua conformação e ele vai se multiplicando. E tudo que cresce de forma desordenada, ele vira um câncer, né? Seja ele de pele, de colo de útero, de mama, enfim. Então, a gente sabe o principal fator de risco, mas isso não exclui de uma mulher ter um câncer, né, principalmente sem ter tido o HPV. Às vezes a gente faz a biópsia e é necessário fazer um imunohistoquímico para saber justamente o tipo de câncer, para saber o tipo de tratamento que você vai fazer. Entendeu? Então, às vezes é necessário fazer um exame complementar para saber qual tipo de tratamento vai fazer. Então, assim, a gente não sabe dizer, existe vários tipos de câncer no útero. Não, é só realmente com o exame que vai dizer. É isso. E complementando também que a gente falou um pouquinho do HPV, além dos exames preventivos, o exame de lâmina,
né? A gente tem alguns tratamentos que são cauterizações, que a gente faz no nosso centro de referência, mediante existir uma lesão ou uma mancha no colo que ele pode ter uma tendência, né, a desenvolver o câncer. Já existe o tratamento que é a famosa queimagem, né, que as mulheres falam, que é a cauterização do colo. E tem a prevenção, que é a vacinação, gente. Hoje a gente tem vacinas, né, para meninos e meninas de 9 a 14 anos. E, Keila, por que eu, adulto, não posso tomar? Porque, como eu falei, a gente tem mais de 100 tipos de HPV e, com certeza, a gente já entrou em contato com algum deles. Numa das falas que eu venho fazendo com os municípios, é que no ano passado, gente, 2022, só para vocês sentirem mesmo assim, a realidade, a gente teve meninas de 10 a 14 anos, 300 meninas. 300 meninas de 10 a 14 anos foram mães no ano passado. Então, isso, a gente não fala só de gravidez na adolescência, a gente não fala só de vulnerável, mas a gente fala daquela menina, mulher, né, que está entrando em contato, tendo relações sexuais, quem sabe com infecções sexualmente transmissíveis, com HPV, que daqui a alguns anos ela tem uma grande chance também, né, de se tornar uma mulher com câncer de colo uterino. Então, a gente precisa muito repensar dentro de casa, né, com filhos, sobrinhos, da gente se conversar, falar sobre sexualidade. Muitas vezes eles sabem até mais do que a gente, mas sabem da forma errada, né? Não tem quem oriente. Então, esses fatores de risco, principalmente início da vida sexual, tem começado cada vez mais cedo, né? E a gente já sabe que é um fator de risco muito grande para o câncer. Quanto mais cedo o câncer de mama, né, for diagnosticado, 98% de chance de cura. Mas para isso acontecer, é necessário que seja feito o tratamento dentro do prazo, né? O meu médico, que Deus o tenha, doutor Marcos, ele faleceu de Covid, né? Ele era radioterapeuta. Ele disse: Sheila, o ciclo é de 1 ano. Para você tira a mama, porque vai de acordo com cada tipo de câncer, né? O que eu tive era muito pequenininho, então primeiro fez a mastectomia. Quando o nódulo ele é maior, primeiro faz a quimioterapia. Então, do início do tratamento, seja ele químio ou a cirurgia, até o final do tratamento, para ele dar 98% realmente de chance, tem que ser um prazo de 1 ano. Né? Então, infelizmente, a gente ultrapassa muito esse prazo, justamente por causa da burocracia, atraso de consulta, atraso de exames, atraso de cirurgias. Eu fiz nós, mulheres de peito, primeira equipe sobrevivente de câncer de mama, fazer Dragon Boat, e a gente foi convidada pela primeira vez para desfilar no 7 de setembro. E aí, no dia 21 de setembro, nós desfilamos no Santos Dumont. E eu estava segurando a faixa, veio uma mulher desesperada do meio do povo, dizendo: ai meu Deus, graças a Deus, Deus colocou você na minha vida hoje. Eu estou há 7 meses para fazer a mastectomia. 7 meses. Então, ela fez a quimioterapia primeiro, o nódulo era grande. Primeiro ela fez a quimio, e aí ela entrou em uma fila para fazer a mastectomia. E eu perguntei o que foi que aconteceu. Aí levei para o H1 os exames dela, está tudo certo, tudo pronta, mas falta equipamentos, está faltando materiais. E aí, quando chega o material, o cirurgião não tem agenda com plástico, não bate as agendas, e isso vai protelando. O cirurgião entra de férias, aí quando o cirurgião volta, o plástico entra. Então, sempre acontece várias coisas que acaba atrapalhando esse prazo. Então, veja, uma coisa que era para ser completada em 1 ano, ela está 7 meses aguardando para fazer a cirurgia. Então, o ideal é descobrir cedo e ter o tratamento dentro de 1 ano para ter 98% de chance de cura. Entendeu? Os médicos, eles são ensinados, eu não sei se a palavra é ensinada, mas eles dizem: olha, você pode fazer reconstrução, mas a gente só vai ver na hora, sabe, como é que vai ficar a sua mama, mas na maioria das vezes elas estão a gente está tão, sabe, sensível à causa que você quer se livrar, porque assim, para você fazer a reconstrução, é necessário as 2 equipes estarem com a agenda naquele dia. E aí você está tão desesperada para tirar sua mama. Não, doutor, depois eu faço. Tira logo, sabe? Então elas preferem tirar logo e depois ir para uma fila para tentar a reconstrução.
porque é melhor, e o médico diz, né? É melhor você tirar logo, porque ó, a gente não vai conseguir colocar a agenda minha do cirurgião, do mastologista cirurgião, com o do plástico. Mas todas elas são avisadas. Eu digo isso porque a gente acompanha, né? Aí o que acontece? Elas depois que também já se acostumaram, a maioria se acostuma com aquela, né, com a maneira dela estar naquele, aí deixa para lá, não querem colocar mais. Entendeu? Mas todas elas porque vai para a fila novamente, entendeu? Sim. Aí acontece como essa também, que primeiro começou com a quimioterapia, para depois fazer a cirurgia, e aí entra na fila. Aí está 7 meses aguardando. Entendeu? Todo mundo está em dias com os exames preventivos, gente. Uma lâmina em dia, né? Ultrassonografia, mamografia. Sim, não. Eu tô atrasada na minha lâmina, viu? Mas eu vou... Você falando, já tá mandando aqui. Peraí que tá doendo. Então, eu não. Eu também não. Mas faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Mas eu vou... Desse mês não passa. Eu é do mês de novembro. Esse mês vai ter que passar, porque outubro rosa não dá, né? Não, pronto. Vamos dar o prazo aí de novembro, porque outubro é complicado. É tenso. Gente, se cuidem. Se cuidem. Coloquem como palavra, assim, mantra da vida de vocês, né? Autorresponsabilidade, não colocar a culpa no outro, né? Sobre a nossa saúde. É um momento... É um mês, além da alusão do câncer de mama e do colo uterino, é para a gente repensar também o que é que a gente tem feito do nosso tempo, o que é que a gente tem feito sobre a nossa vida, sobre os nossos cuidados com a nossa saúde. É um mês para a gente repensar, de maneira geral. Então, se cuidem, não negligenciem ao menor sinal. Não tem sinal, mas tem uma dúvida, quer saber, busquem ajuda, busquem o serviço de saúde. E eu só quero agradecer, mais uma vez, né, a Deus a rica oportunidade de estar aqui hoje. Porque, para mim, é muito importante a gente falar de mulher para mulher, assuntos que interessam as mulheres. E, principalmente, dizer a vocês que se tiver alguém com câncer, um amigo, um vizinho, dá uma palavra de conforto, uma palavra de amor, porque o amor, ele salva, porque ele é Deus. Eu lembrei de uma coisa agora, Sheila. Olha aí. Ontem, foi até engraçado. Ontem eu estava em casa e eu estava assistindo televisão antes de dormir. Aí meu esposo estava deitado, sem camisa, aí eu passei a mão no peito dele. Aí ele, o que é isso? Eu disse, peraí, fique quieto. Aí comecei a passar a mão, né? Aí ele, o que você está fazendo? Que você não alisa assim? Eu disse, não, eu estou palpando sua mama. Aí ele, pra quê? Eu disse, de outubro rosa, me lembrei que você também pode ter. Ele, tá doida? Eu disse, não, mas tô palpando. Ele nunca palpou a mama dele, né? E ele também é um dos que acha que nunca vai ter, que isso é coisa de mulher. E aí eu palpei, eu disse, você pode fazer assim, de vez em quando, né? Não precisa ser uma frequência mensal, mas conheça seu corpo. Ele, tá, agora é o câncer de mama em mim. Eu disse, não tô dizendo que você tem, mas você tem que conhecer seu corpo, né? Aí ele, tá bom, vou fazer. Para fazer quando de novo? Aí eu disse, agora eu gostei. Eu fazia também com meu ex-marido. Ele deitado na cama, ele, o que é isso? Essa carinha, eu digo, mais ou menos. A gente começa apalpando, depois... Eu me lembrei agora. Carinho, né? Como eu falei no início, é a rede básica, né? Tem que ser pela UBS. Aí, com esse projeto de navegação que a gente implantou no município de Aracaju, já tem uma unidade básica que é referência para receber esse paciente que está com a suspeita do câncer. Então, a unidade básica Lauro Dantas, fica no Bugio. E com essa, eu acho que eu falei aqui, né, que no início está uma unidade só e a gente vai espalhar para todos os municípios, mas também a gente já tem, não sei se eu falei também, o nosso instituto, que é o Instituto do Câncer Sheila Galba, que vai ser inaugurado agora dia 27 de outubro. Acertei. Só falava 27 de setembro, não sei por quê. 27 de outubro vai ser inaugurado. E também vai ser uma referência. Aquela pessoa que está com a suspeita, eles vão para o Instituto e a gente vai encaminhar essa pessoa para que ela tenha um diagnóstico mais precoce, para ter um tratamento. Então, a gente já está começando a colocar isso, implantando em Aracaju, e distribuindo para os outros municípios também. Eu acho que eu falei, não falei no início? Falei? Eu acho que eu falei. É isso. É porta aberta. Agora vai passar pela triagem, vai ter uma assistente social, que vai ser para porque tem mulheres que têm
um poder aquisitivo legal, que tem seu plano de saúde, mas que quer o SUS. Então, essa não vai ser acolhida pelo Instituto, porque o Instituto é para pessoas realmente que têm uma vulnerabilidade social bem baixa, né? Para a gente poder colocar... E essas mulheres que têm um poder, a gente vai dizer o caminho, a gente só não vai... a gente vai dizer, vai para cá, você vai para o seu... A gente envia a Oncoematos, a Clinrad, essas clínicas que fazem o trabalho com pessoa que tem plano de saúde. Mas aquelas que não têm, a gente vai sim encaminhar e acompanhar até o tratamento, depois entregar para as instituições. Mulheres de peito, homens, a CAS, AMO, crianças, adolescentes, GAC e avós. É esse, com fé em Deus, vai dar tudo certo, né? Porque tudo é intenção, né? Mas a gente sabe que existe um caminho longo, e acredito que vai dar certo e a gente vai conseguir fazer esse trabalho com o Instituto do Câncer. Achei legal, com fé em Deus. E, gente, para também quem não é de Aracaju, né, a gente tem o nosso centro de referência, que é o CAISM e o CAASM. O CAASM ele fica para mulheres de Aracaju, que fica ali próximo do USE, e o CAISM, que é para as nossas mulheres de interior. Então, como a Sheila falou, toda a entrada é feita pelas unidades básicas de saúde, né, ultrassonografia, mamografias. A gente não tem uma fila de espera grande, graças a Deus, de mamografias. Tá fazendo tranquilamente. A gente tem, a cada mês, né, 2 municípios, eles são contemplados no interior com as carretas da mulher, graças a Deus, ampliando o serviço. A última não fez, mas a outra fez. Foi porque quebrou o aparelho. Foi. Mas estava fazendo antes. Na verdade, quebrou, ele está na manutenção corretiva. Na última não teve não mesmo. Mas a carreta tem ido para ampliar a mamografia. No último não teve. Muito obrigada, Sheila. Tem feito as citologias, mas que também isso é feito na atenção primária à saúde. Então, é mais uma forma de tentar ampliar, mas como eu falei, pela fila de regulação, eu até busquei com o pessoal da regulação, não tem uma lista de espera muito grande, né? Em 30 dias, de fato, essa mulher está tendo acesso. E para as alterações de colo, de útero, todos os municípios ele tem acesso a um linkzinho no site do governo, que o próprio profissional cadastra essa mulher, e a gente tem um retorno, geralmente, assim, eu busquei o feedback lá com o CAISM, em 24 horas, 12 horas, essa mulher ela já tem um agendamento marcado para dar seguimento dessa alteração de colo, dessa avaliação. Os municípios não mandam o paciente para lá e acaba essa vaga se perdendo lá no sistema, entendeu? Mas, assim, eu estou acompanhando, como eu acompanho a carreta, porque a carreta foi uma luta nossa. Então, por que não está fazendo exame? Eu até falei na rádio. E o CAISM também, a gente está sempre lá dentro do CAISM, conversando lá com o pessoal, e agora a doutora Paula sabe, está lá também. Então, a gente sabe que o negócio realmente está caminhando lá no CAISM. Não use, não, é no CAISM. No CAISM. No CAISM. Então, assim finalizamos a nossa primeira atividade, né, da campanha do nosso Outubro Rosa aqui.